Olá, conservadores e patriotas de todo o Brasil. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal A Voz da Direita, o seu espaço dedicado a defender os valores tradicionais, a liberdade e a verdade que tanto nos une nessa luta contra as forças que tentam minar nossa nação. Eu sou o narrador dessa jornada, e hoje vamos mergulhar em uma história que revela muito sobre lealdade, hipocrisia e as batalhas internas no campo da direita brasileira. Se você é um patriota que valoriza a honestidade e a coerência política, fique até o final, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos conservadores e, claro, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização. A Voz da Direita cresce graças a vocês, que são a força motriz dessa resistência. Vamos aos fatos. A suposta movimentação de 30 milhões de reais envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e sua família. Mas antes disso, que te pedir para se inscrever no canal da Direita Brasileira, que te deixa atualizado sobre tudo que é notícia da nossa política. Desde que essa história estourou, muita gente ficou com aquela pulga atrás da orelha. Afinal, de onde vem tanto dinheiro? O que significa movimentar um valor tão alto? Será que há algo ilegal acontecendo? Ou será que estamos apenas diante de mais uma narrativa inflada pela mídia e pelos adversários políticos? Pois é exatamente isso que vamos esclarecer ao longo deste vídeo. No dia 21 de agosto de 2025, o Supremo Tribunal Federal recebeu um pedido de inquérito que apontava movimentações financeiras consideradas suspeitas, supostamente realizadas entre março de 2023 e fevereiro de 2024. De cara, o número impressiona: 30 milhões de reais. Não demorou muito para que esse dado fosse explorado em manchetes chamativas, reportagens cheias de insinuações e até mesmo vídeos sensacionalistas em diversos canais de mídia. Mas será que esse assunto é tão simples quanto tentam mostrar? Será que de fato estamos diante de um escândalo financeiro ou estamos falando de algo perfeitamente legal, mas que foi apresentado de forma a gerar dúvidas e polêmica? É importante que você fique até o final, porque aqui a gente não vai trabalhar com boatos, com achismos ou com narrativas prontas. Nós vamos analisar cada detalhe, cada fonte dessa movimentação, para mostrar que não há nada escondido por trás desse número gigante que circulou por aí. E mais, vamos explicar com base na lei, no funcionamento das instituições e nos fatos concretos por que essas movimentações não configuram crime. Então, se você quer entender de verdade o que está acontecendo e não cair em armadilhas de manchetes tendenciosas, segura aí, aperta o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo, porque o vídeo de hoje promete trazer muita clareza sobre esse assunto que virou o centro de debates no Brasil. Para entender toda essa polêmica, precisamos dar um passo atrás e olhar para o contexto em que essa história surgiu. No dia 21 de agosto de 2025, um pedido de inquérito foi levado ao Supremo Tribunal Federal, e quem puxou essa iniciativa foi ninguém menos que Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara dos Deputados. A alegação dele era de que as contas de Jair Bolsonaro e de membros de sua família teriam apresentado o que chamou de padrão de movimentações atípicas, citando até expressões como blindagem de patrimônio e uso de terceiros para tentar reforçar a narrativa de irregularidade. Foi a partir desse pedido que o caso ganhou corpo e, claro, espaço imediato na mídia. Logo em seguida, veículos como a CNN Brasil e outros grandes portais replicaram a informação, destacando que a Polícia Federal estaria envolvida nas apurações e que o inquérito poderia incluir medidas pesadas, como o congelamento de bens e a quebra de sigilos bancário e fiscal de Bolsonaro, da ex-primeira-dama Michele e dos filhos Eduardo e Carlos. Isso caiu como uma bomba no noticiário político e jurídico do país. Manchetes chamativas, debates acalorados em programas de televisão e um turbilhão de comentários nas redes sociais. Cada lado, como sempre, puxando a narrativa para o seu interesse. Opositores dizendo que ali havia prova de enriquecimento ilícito e apoiadores defendendo que tudo não passava de mais uma perseguição política. É aqui que entra um ponto fundamental: o impacto das palavras.
Quando a imprensa fala em 30 milhões de reais em movimentações suspeitas, o público que lê rapidamente tende a associar imediatamente a ideia de crime, corrupção, lavagem de dinheiro. Isso gera indignação, gera debate, mas nem sempre corresponde à realidade dos fatos. A palavra suspeita carrega peso, mas juridicamente não significa condenação. E o que aconteceu foi justamente isso. Uma informação preliminar, que deveria ser analisada com cautela, foi jogada ao grande público como se fosse praticamente uma comprovação de irregularidade. Esse contexto é essencial para entendermos como a opinião pública foi moldada em questão de horas. Nas redes começaram a circular cortes de programas de TV, prints de manchetes e até mesmo comentários exagerados, dizendo que Bolsonaro teria escondido fortunas ou usado laranjas para movimentar milhões. A internet pegou fogo, como sempre. Acontece em temas desse calibre, mas o detalhe que pouca gente parou para observar é que até aquele momento não havia absolutamente nenhuma acusação formal de crime. O que havia era apenas um pedido político, repercutido pela imprensa, e ainda sem elementos concretos que sustentassem uma narrativa de ilegalidade. Agora é hora de esclarecer um dos pontos que mais gera confusão nesse tipo de debate. Afinal, o que significa exatamente uma movimentação atípica? Muita gente, ao ouvir esse termo, já imagina automaticamente que se trata de algo ilegal, um indício claro de corrupção ou lavagem de dinheiro. Mas a realidade é bem diferente. Esse conceito é utilizado pelo COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, órgão vinculado ao Banco Central, que tem como função monitorar operações financeiras no país. E o papel do COAF não é acusar ou condenar ninguém. O que ele faz é identificar movimentações que fogem do padrão habitual de uma pessoa ou empresa e, a partir daí, emitir alertas que podem servir de base para investigações mais detalhadas. Ou seja, uma movimentação considerada atípica não é automaticamente criminosa. É apenas uma operação fora do comum, dentro do histórico daquela conta bancária ou daquele CPF. Vou dar um exemplo simples. Imagine que uma pessoa que ganha em média 5 mil reais por mês vende um imóvel e de repente recebe 2 milhões de reais em sua conta. Esse valor, naturalmente, foge do padrão de movimentações dela. O COAF vai sinalizar isso como atípico, mas isso não significa que houve crime. Afinal, a venda do imóvel é uma operação legítima, desde que devidamente declarada. Mesmo vale para resgates de aplicações financeiras, recebimentos de doações, operações de câmbio ou repasses partidários. Tudo isso pode gerar alertas por envolver grandes valores, mas continua sendo absolutamente legal quando acompanhado de comprovação da origem. No caso de Jair Bolsonaro e sua família, o que ocorreu foi justamente a utilização desse termo, atípico, de forma sensacionalista. A imprensa e alguns adversários políticos passaram a insinuar que, por haver movimentações sinalizadas, automaticamente existiria algo ilícito por trás. Só que até agora não foi apresentada nenhuma prova concreta de irregularidade, nenhuma denúncia formal, nenhuma evidência que aponte para crimes financeiros. O que existe é apenas o dado bruto, 30 milhões movimentados ao longo de um período de quase um ano. E esse valor, como veremos em detalhes mais à frente, tem explicações claras, documentadas e totalmente compatíveis com a legislação brasileira. Portanto, antes de transformar atípico em ilegal, é fundamental entender o que essa palavra realmente significa. O COAF serve como uma espécie de radar que emite alertas. Mas quem precisa investigar, comprovar e acusar, se houver motivo, são as autoridades competentes, como a Polícia Federal, o Ministério Público e, posteriormente, a Justiça. Sem isso, o que temos não passa de especulação alimentada por manchetes. Agora chegamos ao ponto central dessa história. Afinal, de onde vêm esses tão falados 30 milhões de reais que estamparam as manchetes e geraram toda essa polêmica? É aqui que a gente precisa respirar fundo, olhar para os números com calma e separar o que é fato do que é narrativa. Porque, quando analisamos em detalhes,
percebemos que esse montante tem origens identificadas, explicadas e absolutamente legais. Nada de dinheiro escondido em paraísos fiscais, nada de maletas misteriosas ou contratos obscuros. Vamos por partes. Do total de 30,5 milhões de reais, a maior fatia, cerca de 19,3 milhões, veio de doações via Pix. Isso mesmo, milhares de pessoas, apoiadores de Jair Bolsonaro, decidiram contribuir espontaneamente com pequenas quantias, que, somadas, chegaram a esse valor impressionante. Esse fenômeno não é novo. No mundo político e digital, as chamadas vaquinhas virtuais são cada vez mais comuns. Políticos, influenciadores, artistas e até criadores de conteúdo no YouTube utilizam esse tipo de financiamento coletivo. No caso de Bolsonaro, um líder com forte presença nas redes sociais e uma base de apoio fiel, é natural que haja esse volume de contribuição. São valores pulverizados, vindos de pessoas físicas, cada uma doando dentro de sua possibilidade, como forma de manifestar apoio. A segunda maior parte, 8,7 milhões de reais, veio do resgate de aplicações financeiras. Aqui estamos falando de CDBs e RDBs, que são produtos bancários bastante comuns no Brasil. Qualquer pessoa que investe em bancos conhece esse mecanismo. Você aplica seu dinheiro e, ao final de um período, pode resgatar o valor acrescido de juros. Bolsonaro, após anos de carreira política e mesmo depois de deixar a presidência, continuou tendo renda de palestras, eventos e outras atividades, o que permitiu aplicações desse tipo. Portanto, não há nada de estranho em resgatar esses investimentos e movimentar esses valores. É exatamente o que qualquer investidor faz. Em seguida, temos 1,3 milhão de reais referentes a operações de câmbio. Esse tipo de movimentação inclui compra e venda de moedas estrangeiras, como dólares ou euros. Imagine, por exemplo, que Bolsonaro tenha recebido pagamentos no exterior por palestras, ou mesmo que tenha feito viagens e precisado converter valores. Isso é absolutamente comum, principalmente para alguém que circula internacionalmente. O importante é que essas operações são reguladas pelo Banco Central e precisam ser declaradas. Não há qualquer indício de que isso não tenha sido feito. Por fim, cerca de 291 mil reais foram repassados pelo Partido Liberal, o PL. Esse valor tem origem clara, o fundo partidário. No Brasil, partidos políticos recebem recursos públicos para financiar suas atividades e repasses a seus filiados fazem parte desse funcionamento. Ou seja, o PL apoiar financeiramente Bolsonaro é algo perfeitamente dentro da legalidade e da prática política. Quando juntamos todos esses números, temos a composição dos famosos 30 milhões. Cada centavo tem uma explicação e uma origem rastreável. E é justamente isso que desmonta a narrativa sensacionalista. Não estamos falando de um valor misterioso, escondido ou mal explicado. Estamos falando de doações públicas, investimentos resgatados, operações financeiras comuns e repasses partidários. Tudo dentro das regras, tudo dentro da lei. Vamos mergulhar agora em um ponto que sem dúvida chamou mais atenção: as doações via Pix. Esse foi o principal componente dos 30 milhões de reais movimentados, representando quase 2/3 do total. E é aqui que a narrativa da acusação começa a perder força, porque, ao contrário do que muita gente imagina, receber doações de apoiadores não só é algo legal no Brasil, como também é cada vez mais comum em diferentes áreas, da política ao entretenimento digital. O mecanismo é simples. Qualquer pessoa física pode, espontaneamente, transferir dinheiro para outra pessoa, seja para ajudar em despesas, apoiar causas ou mesmo para fortalecer a atuação de um político ou influenciador. No caso de Bolsonaro, essas doações aconteceram de forma pulverizada, feitas por milhares de apoiadores, geralmente em pequenas quantias que variavam de 10, 20, 50 ou 100 reais. Quando somadas, alcançaram o montante de 19,3 milhões. E aqui está a questão central. Não existe nada de ilegal em receber doações dessa forma,
desde que os valores sejam devidamente declarados à Receita Federal, o que, segundo fontes próximas ao ex-presidente, foi feito. É importante lembrar que o Brasil viveu, nos últimos anos, uma revolução na forma como figuras públicas se financiam. Antes, políticos dependiam quase exclusivamente do fundo partidário ou de grandes doadores durante campanhas. Mas com o avanço da tecnologia e a popularização das transferências instantâneas, surgiu o fenômeno das vaquinhas digitais, onde cada cidadão pode contribuir diretamente. Isso fortalece o vínculo entre liderança e base de apoio, além de ser uma forma transparente de financiamento, já que as movimentações ficam registradas em bancos e podem ser facilmente rastreadas. Outro ponto essencial é que a legislação brasileira permite esse tipo de contribuição entre pessoas físicas. Não há proibição quanto a doações espontâneas fora do período eleitoral, desde que respeitados os limites estabelecidos e, claro, que tudo seja declarado corretamente. É diferente de uma campanha eleitoral, em que existem regras específicas sobre valores máximos e sobre quem pode doar. Fora desse contexto, qualquer pessoa pode enviar recursos para outra sem infringir a lei. E é curioso notar como a narrativa contrária tenta transformar algo legítimo em suspeita. O mesmo mecanismo que é usado por artistas independentes, criadores de conteúdo no YouTube, influenciadores digitais e até organizações beneficentes, de repente passa a ser tratado como irregular só porque envolve o nome de Jair Bolsonaro. Ou seja, o que é visto como inovação e participação popular em outros casos, aqui é pintado como indício de crime. É justamente esse tipo de distorção que o nosso vídeo busca desmontar. Os fatos mostram que estamos diante de uma prática legal, transparente e crescente no Brasil. Agora vamos falar dos resgates de aplicações financeiras, que somaram cerca de 8,7 milhões de reais dentro desse montante de 30 milhões. Esse é outro ponto que precisa ser explicado de forma bem clara, porque muita gente, ao ouvir o termo resgate de aplicações, já imagina algum tipo de manobra obscura ou operação suspeita. Mas a verdade é que estamos falando de uma prática absolutamente corriqueira no dia a dia de qualquer investidor. Para começar, é importante entender o que são CDBs e RDBs. Os CDBs, ou Certificados de Depósito Bancário, e os RDBs, Recibos de Depósito Bancário, são títulos emitidos por bancos. Funciona mais ou menos assim. O investidor empresta dinheiro ao banco por um determinado período e, em troca, recebe de volta o valor aplicado acrescido de juros. É uma das formas mais comuns de investimento no Brasil, especialmente entre pessoas que querem algo mais seguro do que a bolsa de valores. Ao fim do contrato, ou mesmo antes, dependendo das condições, o investidor pode resgatar esse dinheiro. No caso de Bolsonaro, o que aconteceu foi exatamente isso. Aplicações financeiras que já estavam feitas foram resgatadas, gerando movimentações expressivas. E aqui está a chave da questão. Não há absolutamente nada de ilegal em resgatar investimentos. Qualquer pessoa que tenha uma reserva aplicada em um banco pode fazer isso quando precisar do dinheiro, seja para pagar despesas pessoais, financiar um projeto, reinvestir em outra aplicação ou até mesmo para manter liquidez em momentos de incerteza econômica. Esse tipo de movimentação, no entanto, costuma chamar atenção por envolver valores altos de uma só vez. Pense comigo, se alguém mantém 2 ou 3 milhões aplicados e decide resgatar, esse valor vai aparecer como uma movimentação fora do padrão. Mas isso não significa crime, significa apenas que a pessoa tinha um investimento e resolveu sacar. A diferença neste caso é que, por se tratar do ex-presidente da República, qualquer movimentação ganha proporções gigantescas e é imediatamente colocada sob suspeita pela imprensa e por adversários políticos. Além disso, é importante frisar que todo investimento feito em bancos brasileiros é monitorado pelo Banco Central e precisa ser declarado à Receita Federal. Não há como esconder esse tipo de operação, porque os bancos informam automaticamente às autoridades fiscais as movimentações relevantes. Portanto, se Bolsonaro resgatou aplicações,
Esses valores estão registrados, declarados e dentro da normalidade do sistema financeiro. Quando somamos esse ponto com o das doações via Pix, começamos a perceber um padrão. Tudo aquilo que, de fora pode parecer suspeito, na prática é plenamente legal e justificado. O problema não está na operação em si, mas na forma como ela foi apresentada ao público, sempre com insinuações, sempre tentando associar grandes números a supostos crimes, sem que haja provas concretas disso. Chegamos agora às operações de câmbio, que representaram aproximadamente 1,3 milhão de reais dentro desse total de 30 milhões. Esse é mais um ponto que acabou sendo usado de forma sensacionalista por parte da imprensa, mas que, quando explicado com clareza, mostra-se absolutamente normal para qualquer pessoa que tenha movimentações internacionais. E no caso de um ex-presidente da República, isso é ainda mais esperado. Operações de câmbio nada mais são do que a compra ou a venda de moedas estrangeiras. Imagine, por exemplo, que alguém viaja para os Estados Unidos, recebe em dólares por um serviço prestado ou mesmo mantém aplicações em moeda estrangeira. Em algum momento, essa pessoa pode decidir converter esses valores para reais. Isso é uma operação de câmbio. Simples assim. No Brasil, todas essas transações são reguladas pelo Banco Central, que estabelece regras rígidas para que o processo seja transparente. Além disso, os bancos e corretoras que intermediam essas operações são obrigados a informar às autoridades a origem do dinheiro e os valores movimentados. No caso de Jair Bolsonaro, essa quantia pode ter várias explicações plausíveis. Desde que deixou a presidência, ele participou de eventos internacionais, deu palestras, encontrou lideranças estrangeiras e até mesmo recebeu convites de instituições no exterior. É comum que nessas ocasiões, parte do pagamento seja feita em dólar ou euro. Para trazer esse dinheiro ao Brasil e utilizá-lo normalmente, é necessário converter a moeda, e essa conversão aparece como operação de câmbio. Não existe ilegalidade nisso, pelo contrário. É o caminho oficial e regularizado para que o dinheiro circule. É interessante notar como, mais uma vez, um processo absolutamente comum foi transformado em manchete alarmista. Qualquer pessoa que já comprou dólares para viajar sabe como funciona. Agora imagine isso em uma escala maior, com valores mais altos, o que naturalmente gera registros mais chamativos. Mas, juridicamente, é apenas o reflexo de atividades legítimas e declaradas. Vale reforçar ainda que em todas as operações desse tipo, existe a exigência de comprovar a origem dos recursos e pagar os impostos correspondentes. Isso significa que se Bolsonaro converteu valores recebidos no exterior, esses recursos passaram pelo crivo do sistema bancário brasileiro e foram devidamente declarados. Não há espaço para dinheiro escondido ou para movimentações obscuras quando se trata de câmbio oficial, ou seja, mais um pedaço dos 30 milhões, que em vez de levantar suspeitas, na prática só reforça que estamos diante de operações legais, rastreáveis e dentro das normas estabelecidas pelo Banco Central. A narrativa de irregularidade aqui cai por terra quando olhamos para a realidade dos fatos. E agora chegamos a um ponto que merece ser olhado com lupa: o papel do Congresso Nacional em meio a toda essa turbulência. É importante destacar que, diferente de outras instituições que atuam mais diretamente na linha de frente das investigações ou das decisões judiciais, o Congresso age de uma forma mais sutil, mas nem por isso menos estratégica. Deputados e senadores de diferentes partidos começaram a perceber que o escândalo do INSS não é um assunto isolado, mas sim algo que pode reverberar diretamente nas eleições de 2026 e até no equilíbrio de poder entre executivo, legislativo e judiciário. Por isso, muitos parlamentares têm aproveitado a situação para construir discursos que fortaleçam suas próprias bases eleitorais. Uns, mais alinhados ao governo, tentam minimizar o impacto do escândalo, tratando-o como um problema restrito a determinados setores e ressaltando que medidas já estão sendo tomadas. Outros, especialmente da oposição, usam a narrativa como uma arma poderosa para desgastar a imagem do governo, reforçando a ideia de que há falhas sistêmicas na gestão pública
e que a corrupção, mais uma vez, se instalou onde deveria existir apenas eficiência e cuidado com a população. É curioso notar também que esse movimento dentro do Congresso é altamente calculado. Ninguém se posiciona por acaso. Cada fala em plenário, cada entrevista concedida à imprensa, cada postagem em rede social tem um objetivo claro: conquistar espaço no debate público e se colocar como alguém capaz de enfrentar o problema. Isso significa que, para além do mérito das investigações, o escândalo virou uma oportunidade política de primeira grandeza. Alguns parlamentares já falam em abrir comissões de inquérito, as famosas CPIs, que sempre ganham espaço no noticiário e funcionam como um palco privilegiado para quem quer aparecer como defensor da moralidade e da transparência. Outros apostam em propostas legislativas emergenciais, projetos que, muitas vezes, não têm grandes chances de passar, mas servem para demonstrar boa vontade diante da crise. O interessante é que, no fim das contas, essa movimentação toda acaba também pressionando o próprio governo a dar respostas mais rápidas, justamente porque os parlamentares, de forma direta ou indireta, amplificam a indignação da sociedade e forçam que o tema não saia da pauta. E se olharmos para o futuro próximo, não há como negar. O que acontece hoje dentro do Congresso em torno desse escândalo pode moldar alianças, romper acordos e até abrir espaço para novas lideranças. O eleitorado, cada vez mais atento e conectado, acompanha como seus representantes se posicionam. E isso será lembrado quando chegar a hora de votar. Então, enquanto de um lado temos a investigação avançando nas mãos da Polícia Federal e de outros órgãos de controle, do outro temos o Congresso se transformando em um verdadeiro tabuleiro político, onde cada movimento pode significar ganho ou perda de capital eleitoral. É um jogo de narrativas, de estratégia e, acima de tudo, de sobrevivência política em tempos turbulentos. E para encerrar essa análise completa, chegamos ao 10º e último ponto, que é justamente refletir sobre o futuro da direita no Brasil e como esse jogo político, cheio de tensões, alianças, disputas internas e pressões externas, vai moldar as eleições de 2026. Hoje, o cenário é de incerteza, mas também de oportunidade. Se por um lado a direita tem figuras fortes, com popularidade e espaço em estados estratégicos, como São Paulo, Goiás e o Rio de Janeiro, por outro lado enfrenta o desafio de se unir em torno de um projeto comum. A fragmentação, que já vimos em outros momentos da história política brasileira, pode ser o calcanhar de Aquiles desse campo ideológico. Basta lembrar como a divisão de 1989 abriu caminho para o crescimento inesperado de Lula, ou como em 2014 e 2018 a incapacidade de formar um bloco sólido permitiu mudanças de rota que poucos previram. O ponto central aqui é: será que a direita brasileira vai repetir os erros do passado ou conseguirá aprender com eles? A pressão é enorme. O eleitorado conservador, cansado de indefinições, busca clareza, liderança e coesão. A esquerda, por sua vez, ainda que desgastada em alguns aspectos, permanece organizada, com forte presença institucional e uma narrativa que consegue dialogar com parcelas importantes da sociedade. Se a direita não conseguir articular um discurso que vá além de nomes e personalidades, corre o risco de se tornar apenas um amontoado de candidaturas, sem força para enfrentar um adversário bem estruturado. Além disso, temos que considerar como fatores externos vão influenciar esse processo. A economia, a situação internacional, as pressões vindas de organismos multilaterais e até crises inesperadas, sejam elas sanitárias, ambientais ou sociais, podem alterar completamente o tabuleiro. O eleitor de 2026 será um eleitor ainda mais conectado, influenciado por redes sociais, mas também exigente, que quer respostas concretas para problemas reais. Não bastará apenas repetir slogans ou apelar para polarizações fáceis. Será necessário apresentar propostas viáveis e uma visão de futuro. E nesse tabuleiro, o que está em jogo não é apenas a vitória de um candidato ou de um partido, mas o rumo do país para a próxima década. A direita
tem a chance de se consolidar como força de governabilidade, apresentando alternativas sérias e modernas, ou pode acabar desperdiçando o capital político que acumulou nos últimos anos, deixando espaço aberto para o retorno de projetos já conhecidos. Portanto, a grande questão que fica é: quem vai ter a habilidade, a coragem e a inteligência política de conduzir esse processo? Quem será capaz de unir diferentes correntes da direita em torno de um objetivo maior? E é isso, pessoal. Chegamos ao final dessa análise. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Esse é um tema que ainda vai dar muito o que falar, e aqui a gente vai continuar acompanhando de perto cada movimento, cada bastidor e cada decisão que pode definir os rumos das eleições de 2026. Então, fique ligado, porque o jogo está só começando.